Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar sobre obsessores extrafísicos e entidades doentes. Só lembrando que este aqui é o meu 100º vídeo, tá certo? Então olha, neste vídeo eu vou falar sobre a ação dos obsessores extrafísicos e das entidades doentes. Como eles agem sobre nós no nosso dia a dia. O assunto é extenso, então tenho que dividir em vários vídeos. Quem já viu os meus vídeos na internet, é só entrar lá na minha página no YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre obsessores extrafísicos, né? E a maneira como eles agem sobre nós. Então, veja bem, olha, alguns detalhes da vida diária pouco percebidos, mas que demonstra a ação de obsessores extrafísicos de entidades doentes. Então, no corre-corre diário, a pessoa não percebe, porque são coisas muito sutis, né? Só uma pessoa muito atenta, né, consegue perceber a ação deles. Então, olha, eu vou enumerar, né? Tá certo? Vou no passo a passo aqui. Então, olha, deixar as coisas cair das mãos. Né? Se você tem o hábito, de vez em quando, se é uma coisa meio que habitual, você ficar deixando as coisas cair da mão, né? Essa é uma das maneiras da ação de obsessores, né? Dos obsessores agirem sobre nós, né? Tá certo? E onde que isso acontece? Em casa ou no serviço, que são os lugares onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, esse fato de fazer você deixar as coisas cair da mão, né, tem por objetivo de irritar, causar prejuízos, promover brigas e discórdias, tanto em casa como no serviço. Tá certo? Então, fique observando, né, ou se você isso já é algo que acontece com frequência, né, deixar as coisas cair das mãos. Tropeçar, né? Tropeçar em móveis dentro de casa ou na rua, andando na rua, em sarjeta, calçada, tá certo? Também é uma outra situação, tá? Se você de vez em quando costuma tropeçar, né? Tropeçar em móveis dentro de casa, ou na rua, isso na rua também, né? Outro, se queimar com ferro elétrico. Tem gente que tem tantas marcas, se queima com frequência passando roupa, que tem várias marcas aqui. Tá certo? Olha, uma vez ou outra essas coisas acontecerem é uma coisa considerada normal. Mas se isso acontece com uma certa frequência, tá? É ação de obsessor. Você pode não estar vendo eles, mas eles estão agindo. Dar branco de vez em quando. Então, se você está dentro de casa, você lembrou do negócio, daqui a pouquinho aquilo deu um branco. Então, eu quero chamar a atenção porque se isso é uma coisa que tem uma certa frequência, né? Então, tudo isso daqui que eu estou citando, né? Todas essas situações, né? Tá? Então, se você costuma de vez em quando dar uns brancos, você lembra de uma coisa importante ou de um detalhe, você vai ver aquilo e dá um branco, aquilo some da cabeça. É ação de obsessor. Se cortar com objetos, por exemplo, com tesoura, com faca ou algum tipo de objetos cortantes. Tá certo? Então, acidentes cortando dedo, mão ou alguma parte do corpo, também situações que têm a presença de obsessores. Acidentes diversos. Por exemplo, cair da escada. Você vai descer a escada lá na sua casa ou no seu serviço, né, nos degraus lá, você cai, ou quebra o braço, perna. Tá, eu estou falando isso porque eu já passei por tudo isso. E isso é ação de obsessor. Tá certo? Então, olha, tipo de acidente, um dos acidentes, você cair de escada, em degraus de escada. Tá certo? Se machucar em casa. Por exemplo, você se machucar em casa. Bater a cabeça em móveis. De repente você vai procurar um negócio assim, você bate a cabeça em algum móvel. Fica aquela dor terrível na cabeça. Tá certo? Choque elétrico. Você toma choque elétrico também de bobeira. Tá certo? Então isso daí também, tudo isso aí é ação de obsessor. Tudo isso que eu estou citando. Né? Se é algo que acontece com frequência e tal, né? Acidente no fogão.
Por exemplo, você está lá no seu fogão, lá na sua cozinha, lá preparando a sua comida, e acontece acidentes com certa frequência, ou algum acidente muito fora do normal. Tá certo? Uma das coisas que aconteceu, que já aconteceu, aquilo eu sempre aprendi, não esqueci mais, quanto a esse negócio de acidentes no fogão, é o seguinte: quando eu era adolescente, minha mãe deixou batatas fritas na frigideira fritando no fogão, e foi atender uma mulher que apareceu. Veja bem, olha, por isso que eu falo, são coisas sutis. Ela deixou as batatas fritando no fogão, na frigideira, né, e foi atender uma pessoa que bateu lá no portão e largou aquilo no fogo. Aí eu voltei para dentro de casa. Quando eu cheguei em casa, as labaredas estavam perto do teto. Aí eu era criança, adolescente, né, em vez de eu abafar aquilo com a toalha úmida, eu peguei e joguei água, aí o fogo aumentou. Então, são situações, veja que tipo de situação, e eu aprendi aquilo, eu nunca mais esqueci. Tá certo? Então, quando tem coisa no fogão, no fogão, que chega alguém, porque isso é muito comum, hein? Isso é situações provocadas por obsessores. Se eu tiver coisa no fogão, com o fogão aceso, preparando comida, se chega alguém, eu desligo até o gás, até o registro do gás. Isso é situação de obsessor. Está feito para pegar fogo, algum acidente com fogo no fogão. Exatamente na hora que você está preparando comida. Porque essas coisas, que nem eu falei, elas acontecem em casa. Ou no seu serviço. Então, olha, além dos obsessores, né, que fazem isso intencionalmente, enfim, com objetivos maldosos, pode acontecer também, em certas situações, de ex-parentes, né, que desencarnaram. Isso é muito comum, tá? Veja bem, isso aqui é uma situação, às vezes o parente seu desencarnou, né, ou dessomou, né, hoje tem outras palavras mais novas, mas é tudo a mesma coisa, tá certo? Desencarnou, morreu, mas desencarnou é que a pessoa continua viva normal, né? Tá certo? Então, às vezes o parente ele está lá, e veja bem o tipo de situação. Aquele seu parente, ele quer que você fique com dor, sentindo aquela... Porque é comum, assim, por exemplo, todo mundo sente um abalo, né, nesse tipo de separação, principalmente dependendo da maneira como o parente morre, se foi de uma maneira trágica, tudo mais. Mas por um certo tempo. Agora, se aquilo não tem fim, tem alguma coisa errada também. Então, às vezes o parente, ele fica querendo que os outros aqui fiquem sentindo a perda dele. Né? Seja quem for, ou o pai, a mãe, o marido, a esposa, uma namorada, enfim, é um parente assim que tal, né? Ele quer que aquele seu ente que desencarnou, ele quer que você fique sentindo dor, né? Sofrimento por ele, tal, e ele fica influindo na sua psicosfera lá, nas suas emoções, tal, né? Aquilo por um tempo, um ano, assim, porque eu passei por isso algumas vezes, né? Isso é considerado normal, mas a gente vai superando aquilo, tal, né? Agora, se aquilo é uma coisa que não tem fim, é porque o seu parente está lá em cima de você direto lá, e você fica lá chorando, às vezes sentindo, nossa, fulano, não sei o que lá, não está mais aqui e tal, né? Porque veja, isso aconteceu com o seu parente, vai acontecer com você também, comigo, né? Todo mundo vai desencarnar um dia, né? Então, tem parentes que desencarnam, né? Que quer que as pessoas, os familiares, fiquem lamentando a sua perda, tá certo? Então, influindo na sua psicosfera, nas suas emoções, né? O que demonstra que esse seu familiar, ele não está bem. Então ele precisa ser atendido pelos médicos espirituais, do plano extrafísico, né? Existem os médicos extrafísicos. Então, esse seu parente ele precisa ser encaminhado, né? Para ser atendido aí no plano extrafísico, né? Então, olha, perder a fome, né? Ficar sem fome, amuado, assim, tá certo? Não querer mais saber da vida, se a pessoa não quer se alimentar, principalmente quando a pessoa perde a fome, não quero comer mais, tal, né? E fica com aquela situação, tal, né? Se a pessoa ficar moado, né? Em casos mais extremos, tem pessoas que pensam em se suicidar. Eu quero ir embora com meu parente que morreu, né? E são casos mais extremos, a pessoa também quer ir embora, tal, né? Ou mudar de comportamento. Se a pessoa é uma pessoa tranquila, de repente começa a ficar agressivo, porque o parente morreu. Começa a arrumar culpado, olha, o culpado foi fulano, Beltrano, tal, né? Então, olha, a maioria do pessoal que desencarna fica junto com a família, ali, interferindo ou participando da vida diária dos familiares que ficaram aqui no plano físico, né? Então, poucos familiares que desencarnam são desprendidos, que podem prosseguir a vida lá no plano espiritual, no plano extrafísico. A maioria fica aqui junto.
A imensa maioria. São poucos que são desprendidos assim. Tá certo?